Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos caminhar com Jesus. Tudo bem, pessoal? Estamos aí na correria de sempre, na nossa confusão, né? Eu ainda não consegui resolver plenamente o meu problema para tirar as coisas do Instagram, né, e colocar no YouTube, mas hoje eu consegui colocar 4 vídeos, né? Então tem 4 vídeos novos no YouTube, que são novos para quem está no YouTube. Para quem assistiu as lives ou quem já viu no Instagram, não é novidade. Mas sabe como é que é, né? A gente tenta sempre fazer, né? Conseguir lá nos vídeos, né? Mas ainda está difícil. Mas eu vou conseguir, né? Isso aí é uma questão de tempo, né? Vocês sabem que eu fazia isso, não copiava eu salvo, logo mando pro IGTV e daí eu baixo do IGTV com um plugin, mas os plugins parece que não estão funcionando. O Instagram deve ter mexido em alguma coisa e os plugins não estão funcionando, né? Se fosse foto era fácil, era só capturar, mas não é foto, então fica sempre complicado, né? Mas a gente vai resolver. Mas hoje eu tomei a minha quarta dose, meu segundo reforço de Covid, né? Dessa vez foi Janssen, né? Então, eu já tomei 2 Coronavac invasada na China, já tomei uma Pfizer e hoje tomei uma Janssen. Ainda não tomei uma AstraZeneca, né? Então, estamos aí nessa sopinha de vacina, é assim mesmo, tá? Os estudos até sugerem que a heteróloga, né, a vacinação heteróloga seja melhor do que a vacinação homóloga para gerar, né, proteção. Né? Lembrando que durante uma epidemia, a vacinação é para controlar a epidemia. Né? Gosto de lembrar que epidemia é uma doença de uma sociedade, então o tratamento é um tratamento de uma sociedade. Né? A vacina propriamente dita só garante, vamos dizer, imunidade à doença quando você tem uma carga viral na sociedade baixa. Né? Então, nesse momento que nós estamos com carga viral alta, está aumentando o número de casos, né? A gente tem que tomar cuidado. Né? Inclusive, assim, é muito complicado, porque os dados às vezes são conflitantes. Né? Eu gerei hoje, coloquei inclusive no meu Twitter, né, mostrando, comparando a média móvel de Covid de 14 dias atrás, Covid ontem, né? A gente, os estados que tinham um aumento em 30% ou mais da média móvel, mais de 30% da média móvel. Você via que era um negócio assim realmente grande, né? Ainda que você possa dizer, mas alguns estados estavam com média móvel muito baixa porque tinha falha de registro. Tudo bem, pessoal. Né? A gente trabalha com dado que a gente tem. Né? Não dá para trabalhar com dado que a gente não tem. Né? Então, a gente está sempre fazendo o que pode. Né? Mas a gente vai colocando as coisas aí, daqui a pouco a gente começa. Né? Lembrando que amanhã, sábado, eu farei a fala do domingo. Já falarei de Pentecoste, sábado à noite. Né? Então, não estranhe, né? Esse sábado, inclusive, amanhã é um dia bonito para mim, porque eu tenho batismo para fazer. Adoro batizar criança. Né? Adoro batizar criança, é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? Bom, está na hora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João.
Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro lhe disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus respondeu: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velhos, estenderás e outros te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Enquanto eu estava falando aqui, o Pedro entrou. Boa noite, paz e bem. Ele já te falou alguma coisa? Adorei as coisas que você falou ontem na live. Ah, que bom, Pedro. Eu hoje estou mais preparado. Hoje acho que não vai cair não, porque eu fiz uma ligação aqui com o carregador aqui, improvisado no computador. Acho que hoje vai. Vou saber, Pedro, que você gostou das coisas que eu falei ontem. Sabe, pessoal, é claro que a gente está sempre ligado ao Evangelho, né? Inclusive, se vocês olharem, eu sempre faço a minha live sobre o Evangelho do dia, normalmente, porque eu acho que é importante a gente trazer. Agora, é também claro que essa live ela tem uma particularidade, né? Ela tem a minha visão do Evangelho. Ah, Bernardo, você tem que ter a visão da igreja. Sabe, não existe uma visão da igreja, existe uma visão em unidade com a igreja. Lembrando que a unidade não é uniformidade, né? Então, algumas pessoas vão ler esse evangelho e vão interpretar diferente de mim. Isso é normal. Eu sempre falo, para mim, eu interpreto o evangelho pensando na comunidade onde eu vivo. E quando eu faço a minha reflexão, eu faço para a comunidade com quem eu estou falando. Com seus dramas e com suas esperanças, com suas angústias e suas tristezas, mas também suas alegrias. Né? Então, por exemplo, alguns podem pegar esse evangelho e fazerem toda uma reflexão em cima de uma coisa, e outros vão fazer em cima de outras. Eu já fiz recentemente uma onde eu falava, tu me amas? Mas hoje eu falo uma outra reflexão. Né? Uma reflexão, ontem eu falei viver em unidade. Hoje eu falo viver com as ovelhas. Sabe, a gente tem que aprender muito com esses evangelhos, né? Cuidar das ovelhas, né? Viver com as ovelhas, estar com as ovelhas, né? É muito interessante porque quando Jesus veio ao mundo, ele não veio para fazer uma grande atividade.
Ele não veio para fazer uma atividade de pompa, de circunstância. Ele não veio para uma vida de poder, de força. Ele veio para uma vida no meio das ovelhas. Ele veio uma vida para cuidar das ovelhas. E até, de certa forma, agora que eu falei, até me veio à cabeça que Jesus nasceu no estábulo. Né? Jesus, o berço primeiro de Jesus foi um coxo de comida. Né? Então, ele já viveu, do primeiro momento, ele estava como uma pessoa simples, humilde, pobre, e nasceu no meio dos animais. E agora ele vira para Pedro e fala: apacenta as minhas ovelhas. Ora, é claro que as ovelhas de Jesus não são os animaizinhos, e sim nós. Mas sabe, quando eu ouço isso, eu fico pensando que é também nosso compromisso. Nosso compromisso é cuidar das ovelhas. E é claro que aqui cada um vai cuidar das ovelhas de uma forma. Né? É óbvio que algumas pessoas vão cuidar de mais ovelhas, outras vão cuidar de menos. Algumas vão cuidar de ovelhas em situações especiais, né? Quantos de nós já fomos ovelhas cuidadas por nossos pais, nossas mães, nossos avós, nossos tios, nossas tias, nossos avós, né? Quantos de nós fomos ovelhas cuidadas por irmãos mais velhos, em famílias com dificuldade, né? Quantos de nós iremos cuidar de nossos parentes idosos, né? Quantos de nós iremos cuidar de nossos parentes doentes? E sabe, pode ser que algumas pessoas vão além. Né? Pode ser que algumas pessoas precisem cuidar de outros ainda mais doentes. Ou outros ainda mais necessitados. Né? Quando você participa, por exemplo, de um encontro de jovens com Cristo, como eu já participei, né? Eu fui tio de encontro. Né? Então, eu cuidei de pequenos rebanhos quando eu era mais novo. Né? E algumas dessas pessoas até hoje eu cuido. Né? Se você começa a ter uma vida maior na igreja e você, por exemplo, se torna um ministro da comunhão, se torna um coroinha, se torna um ministro da consolação e esperança, você passa a ter outras pessoas para cuidar. E sabe, o bonito da igreja é que nós cuidamos. Mas aqui, Jesus faz um apelo diferente. Cuida das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Protege as minhas ovelhas. E aí eu fico pensando, porque as ovelhas são os animais extremamente humildes, extremamente indefesos, né? O macho, né, o cordeiro ainda pode ser mais forte. Né? O cordeiro, às vezes, ele dá umas cabeçadas do mal, sabe? Mas as ovelhas em si, né, eles são muito, muito frágeis. Né? É até interessante que Jesus fala: cuida dos meus cordeiros, depois cuida das minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Né? E sabe, eu estava pensando nisso hoje. Ele primeiro fala assim: cuida dos cordeiros. Depois ele fala 2 vezes em cuida das ovelhas. Talvez aqui você tenha uma mensagem que passa despercebida. Né? E eu vou falar que esse ano, quando eu li esse evangelho, eu fiquei, pô, ele falou em cordeiro e depois falou em ovelha, mas o que tem nisso? E hoje, quando eu parei para pensar, eu notei o seguinte: ele pede para cuidar uma vez do cordeiro, 2 vezes da ovelha. Ele pede para cuidar mais de quem é mais indefeso. Isso faz todo o sentido.
No Ato dos Apóstolos, ele diz assim, as pessoas vendiam seus bens e isso era distribuído conforme a sua necessidade. Conforme a necessidade das pessoas, não a possibilidade dos apóstolos. Nota a diferença? Cuida uma vez do cordeiro, duas vezes da ovelha, porque a ovelha precisa mais cuidado seu. Você deve dar mais cuidado para quem precisa de mais cuidado. E deixando claro, você deve dar o cuidado que as pessoas necessitam. Mas, Bernardo, às vezes eu não posso dar tudo. Tudo bem. Porque quando nós estamos na igreja, nós não devemos viver sozinhos. Nós não devemos viver a igreja do eu sozinho. A igreja do eu sou bom, o resto é fraco. Eu sou santo, o resto é pecador. Eu resolvo tudo, o resto não faz nada. Nós devemos viver a igreja do nós. Nós somos santos e pecadores. Nós somos fortes e fracos. Nós resolvemos tudo com a ajuda dos outros. Sabe, a glória da igreja não é a glória de uma pessoa. A glória da igreja não é a soma da glória de cada pessoa. Do mesmo jeito que a bondade da igreja não é a bondade de uma pessoa. E a bondade da igreja não é a soma das bondades individuais. Na verdade, nós, enquanto povo de Deus, somos mais que a soma das partes. O todo é mais do que a soma das partes. O nosso cuidado é maior do que a soma do cuidado de cada um. Mas, acima de tudo, nós temos que ter o compromisso de cuidar. E cuidar mais de quem mais precisa. Na verdade, a nossa espiritualidade é a espiritualidade do cuidar. Né? Os grandes exemplos da humanidade são os exemplos dos que cuidam. E os maiores exemplos são os dos que cuidam dos mais necessitados. Né? Existe um ditado árabe, estou tentando me lembrar exatamente, mas alguma coisa do tipo: você será conhecido como você trata os seus amigos. Você será famoso, ou você será respeitado, alguma coisa, como você trata os seus inimigos. Né? Aqui a gente não precisa dessa visão. A gente precisa dizer assim: você será bom da forma como você trata, você cuida das ovelhas. Aliás, dos cordeiros, vamos dizer assim. Você será bom pela forma que você será reconhecido bom, pela forma como você trata os cordeiros. Mas você será amado por Deus pela forma que você cuida das ovelhas. Entende isso? O seu amor por Deus se manifesta quando você cuida daquela pessoa frágil. O amor de Deus se manifesta para você e em você quando você cuida da pessoa necessitada. Ah, Bernardo, eu estou com uma dificuldade na minha família, eu e meu pai, eu e minha mãe, eu e minha irmã, nos damos muito mal. Nós estamos com problema. Meu filho, minha filha, ouve essa pessoa. Diácono, eu não suporto a minha filha tem isso, minha filha tem aquilo, meu filho é um louco, um transviado, um insano, minha filha só me dá desgosto. Meu pai, minha mãe, meu querido irmão, minha querida irmã, não é possível. Essas pessoas sempre serão seus filhos, cuida deles, cuida delas. Essas pessoas são parte de ti, te conhecem, te amam, abra-te para ela. Entendam essa pessoa.
Sabe, às vezes, a potência inteira do bem que você pode fazer é apenas dizer a uma pessoa, dar um conselho. Um conselho, Nossa Senhora, um conselho pode mudar uma relação. Um conselho pode revirar toda uma realidade, né? Outro dia mesmo viraram uma pessoa e falaram: Bernardo, você viu essa notícia aqui? Eu falei assim: ai, que horror. O que você acha? Eu não acho nada. Eu tenho que estudar isso aqui, eu tenho que entender o que houve. Mas você não vai dar a sua opinião? Vou, depois que eu entender o que houve. Mas, Bernardo, eu não quero cometer um juízo temerário. Eu não quero julgar sem entender o que houve. Mas você devia se posicionar, você é um diácono. Sim, e por ser alguém que estou na igreja, que sou membro da igreja, eu não posso julgar de forma leviana. Eu devo tentar ouvir as partes, entender a realidade, conhecer o problema e depois me manifestar. Mas por que você fala isso? Porque foi assim que Jesus me ensinou a fazer. Não julgueis e não sereis julgados, porque com a mesma medida que medires, serás medido. Isso é cuidar das ovelhas. Sabe, cuidar das ovelhas é admitir que há pessoas que precisam ser protegidas, cuidadas, tratadas. Há pessoas que a gente pode dar pouco cuidado, mas há pessoas que precisam de um cuidado imenso. Há pessoas que são cordeiros, que essencialmente, se você tirar o lobo de perto delas, elas estão resolvidas. Eu, graças a Deus, conheço pessoas que são luz no mundo e que ajudam os outros. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer por elas é praticamente tirar os lobos de perto delas e deixá-las continuarem. Mas há pessoas que precisam de tudo. Há pessoas que necessitam de tudo. Que a tudo querem ouvir, a tudo querem ser cuidadas, a tudo precisam ser cuidadas e protegidas. E essa é que é a graça de nós que seguimos Jesus. Olha que Jesus termina falando para Pedro: segue-me. É o que eu falo. Eu vivo dizendo aqui: vamos caminhar com Jesus. Seguir Jesus nessa caminhada. E seguir Jesus nessa caminhada é se colocar com as ovelhas. E eu digo mais: não se coloque com as ovelhas como pastor das ovelhas. Nós não somos pastores. A igreja tem um pastor. O bom pastor, que é Jesus. E este se apresentou como Cordeiro de Deus. Mas, Bernardo, então o que eu vou ser com as ovelhas? Seja ovelha. Mas, Bernardo, você disse que a ovelha é fraca. Sim. E você acha que você é forte? Sabe, pessoal, eu falo às vezes: Bernardo, você é um homem de coragem, de força, você diante de uma situação, você vai fazer... Pessoal, eu não sou nada. Mas eu garanto que eu estou com as ovelhas. Eu estou com a parte mais frágil da minha comunidade, da minha sociedade. E toda vez que ela for colocada em risco, eu estarei com elas. Oxalá, oxalá eu possa protegê-las. Oxalá eu possa fazer a diferença. Que eu possa dar a elas atenção, conforto, carinho, proteção. Mas se eu não puder, que a minha sorte seja a sorte das ovelhas. Isso é cuidar das ovelhas. É entender que nós não somos um grupo à parte, um grupo separado, mas nós somos tão próximos de Jesus que nós queremos estar no meio das ovelhas, cuidando das ovelhas, sendo ovelhas. E com isso,
seguindo Jesus. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. A minha gambiarra aqui de colocar o pino aqui ligado no computador para dar uma carregada deu um jeitinho, né? Hoje nós estamos com bastante bateria. Nossa Senhora, quase que eu furei o tempo. Mas acho que foi bom. Fiquei muito contente de saber que o Pedro gostou do que eu falei hoje. Então, espero que ele tenha gostado do que eu falei hoje. Vou me despedir deixando a minha bênção. Hoje, dia 3 de junho, é um dia muito importante. É o dia que o Papa João XXIII faleceu. Em 3 de junho de 1963, ele morre. Ainda não tinha acabado o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II é terminado por Papa Paulo VI. Mas esse homem, ele abriu as portas da igreja para o adornamento, para o sopro de Deus que oxigenou a igreja, que tornou a igreja uma coisa mais atual. Bernardo, a igreja não se modifica o tempo todo. Quem falar o contrário não conhece a igreja. A igreja é viva porque Jesus é vivo. E ele, que é a cabeça da igreja renova todas as coisas, a renovou no Concílio Vaticano II. Tá? Vou me despedir pedindo a intervenção dele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de João 23, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos nos ver amanhã, 19h30. Já vou falar sobre Pentecostes, tá, pessoal? Até lá. Beijos e bênçãos.